Atenção, emissora. Dentro de 5 segundos, abre a nossa rede de rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Começa aqui, o Jornal das 8. A partir de agora, você vai ter informação. Países do Mercosul suspenderam o Paraguai. Entrevista. Impressão em 3D, entre outros. Eu vou conversar. Bom dia, Paula, tudo bem? Opinião. E requerida pelas empresas que buscam profissionais com capacidade. Jornal das 8. Apresentação, Paulo Pontes. As manchetes dessa edição. Pé de meia, licenciatura e mais. Ministério da Educação anuncia medidas do programa Mais Professores. Empresa Meta responde a questionamentos do governo brasileiro. Alexandre de Moraes manda à Procuradoria-Geral da República informações da defesa de Jair Bolsonaro sobre convite de Donald Trump. Sidônio Palmeira toma posse como ministro da Secretaria da Comunicação. À espera de reforma, a ala do Centrão tenta mudar ministros que protagonizaram conflitos. Rodrigo Pacheco pode substituir Alexandre Silveira. Governadores criticam vetos de Lula em negociação de dívidas e ameaçam não aderir ao programa. Rui Costa amplia poder de diretor da ABIN para punir agentes em meio a novas apurações. Nova versão da PEC da Segurança deve reforçar a autonomia estadual e incorporar ideias de governadores. Semadem esvaziado. Principal centro de monitoramento de desastres naturais tem apenas metade dos servidores necessários. Estatais gastaram até 83 milhões e 450 mil reais com G20 e Janja Palusa, segundo mostram documentos. Produção industrial tem alta de 3,2% entre janeiro e novembro de 2024. Receita Federal diz que fiscalização do Pix reduz risco de malha fina a trabalhadores. Pix continua gratuito e sem qualquer mudança para clientes, diz Febraban. Fernando Haddad diz que governadores de oposição deveriam agradecer a Lula por lei de dívida dos estados. INSS divulga a tabela com reajuste das aposentadorias. Navios de cruzeiro sofreram em 2024 com o pior ano para doenças estomacais em mais de uma década. Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, é preso por imposição da lei marcial em dezembro. Hamas aceita termos de Israel para o cessar-fogo em Gaza e daqui a pouco pode ser assinado o cessar-fogo. Kate Middleton diz que câncer está em remissão. A menos de uma semana do fim do mandato, Joe Biden retira Cuba da lista de patrocinadores do terrorismo. Mundo vê volta de Donald Trump com bons olhos e China superando os Estados Unidos, aponta uma pesquisa mundial. Los Angeles entra em alerta extremo com condições que favorecem novos incêndios. Médicos faziam procedimentos estéticos em membros do PCC presos, diz a promotoria. 2 pessoas morrem no Piauí após fortes chuvas do estado. João Fonseca vence Rublev no Australian Open e mostra por que é apontado como fenômeno do tênis. Destaques do Jornal das 8 que está no ar. Bom dia, começando aqui o Jornal das 8, edição número 1307 desta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. Vivemos o verão brasileiro. Obrigado a vocês todos conectados comigo pela Rádio São Paulo, pela frequência máxima de São Paulo, pela Rádio Viramaré FM de Remanso na Bahia, com imagem pela AltV e todas as nossas redes sociais. Quarta-feira, dia 15 de janeiro, é dia do Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro. E hoje fazem aniversário os municípios de Unai, em Minas Gerais, Nova Iguaçu e Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, Ouro Velho, na Paraíba, e é feriado em Santo Amaro,
além de Santo Amaro, em razão do dia de hoje ser de Santo Amaro, né? No cristianismo, no catolicismo. Então é feriado por conta disso em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, e Jaboatão do Guararapes, em Pernambuco. O Jornal das 8 tem o comando de áudio e vídeo do Nils Abini. Você está ouvindo o Jornal das 8, com Paulo Pontes. Que sou eu. Paulo, que horas são agora? 8 horas, 8 minutos e meio. Repita. 8 e meio. Política. O governo federal anunciou nessa terça-feira 2 tipos de auxílio financeiro para incentivar a carreira de professor e um concurso anual para a seleção de docentes em todo o país. Os anúncios foram feitos pelo presidente Lula no âmbito do programa Mais Professores, que vai atingir 2 milhões e 300 mil professores. No total, o governo vai gastar 1 bilhão e 700 milhões de reais em todas as ações do programa. O ministro da Educação, Camilo Santana, tem apostado no tema como uma das marcas de sua gestão. Durante o discurso, o presidente Lula afirmou que é preciso valorizar a carreira. O governo federal vai pagar R$ 1.050 por mês para estudantes de licenciatura. O valor vai ser dividido numa parcela de R$ 700 que poderá ser sacada e outra de R$ 350 que ficará reservada como uma poupança. A parcela de R$ 350 poderá ser sacada quando o aluno se formar e começar a trabalhar na rede pública de ensino em até 5 anos após a conclusão do curso. Estarão aptos a receber a bolsa estudantes que tiverem tirado mais de 650 no Enem em 2024. Inicialmente serão oferecidas 12 mil bolsas que serão pagas pela CAPES. Os estudantes poderão se inscrever já no SISU deste semestre, que será aberto no dia 17 de janeiro. Portanto, sexta-feira agora abre o SISU. O primeiro pagamento, segundo o ministro, deve ser feito em abril. Você sabe o que está acontecendo no Brasil com essa falta de educação? Primeiro, esse programa Mais Professores é muito semelhante ao Mais Médicos, que foi lançado lá atrás no governo Dilma, né? Que abriu espaço para que médicos brasileiros residentes pudessem se deslocar para o interior do Brasil, porque você tem um acúmulo de médicos nas capitais, nos grandes centros, nas grandes cidades, grandes centros. Mas quando você caminha para o interior do país, você já não tem a presença de médicos. Existem municípios em qualquer parte do país. Eu não vou localizar a região, eu não vou localizar sudeste ou nordeste ou coisa nesse sentido. Em qualquer parte do país existem municípios onde pessoas têm que andar 200 quilômetros para chegar a um atendimento médico de emergência. Não é uma especialidade, uma consulta seletiva, não. É atendimento de emergência. Quando foi criado Mais Médicos, e aí houve uma série de confusão, de gritaria, porque muitos médicos brasileiros entenderam que estavam trazendo médicos estrangeiros para ocupar o lugar deles aqui, então vieram os cubanos para cá, aí surgiu o revalida, os cubanos tinham que fazer o revalida, e cubanos ficavam aqui, mas aí piorou a situação, porque o pagamento de salário deles, eles ficavam com 20% só do salário, 80% ia para o governo de Cuba por conta do regime de Cuba. Era o acordo que a Dilma Rousseff fez com na época ainda era o Fidel, acho que era o Fidel ainda na época. Enfim, houve esse acordo com Cuba para que o Brasil devolvesse 80% do salário do médico para eles lá, para o governo. É um absurdo, né? Aí acabaram os contratos com os médicos, eles voltaram, e o Bolsonaro não renovou o contrato dos Mais Médicos com os cubanos. Eles acabaram indo embora. Alguns ficaram aqui no Brasil, conseguiram se estabilizar aqui no Brasil, decidiram sair definitivamente de Cuba, conseguiram o asilo no Brasil. E eu conheço particularmente 2, 3 médicos cubanos que trabalham aqui no Brasil, que trabalham no estado de São Paulo, e são muito bons, diga-se de passagem. Bom, mas o Mais Professores vai na esteira do Mais Médicos. É fazer a mesma coisa. Por quê? Porque escolas do interior do Brasil não tem professores. Olha, tem professor de português dando aula de matemática, tem professor de ciências dando aula de geografia, porque não existem professores para algumas áreas. Como é que você pode entender um professor de português dando aula de matemática ou de ciências dando aula de geografia? Não dá para entender isso.
Então, como não há professores querendo ir, no caso de professores, não é que não existem professores querendo ir ou não querendo ir para o interior. Não tem professores. Não existem. A classe está se diluindo e acabando. Então o governo vai lançar essa proposta, lança esse projeto, tenta fazer com que mais pessoas estudem, façam licenciatura, para dar uma bolsa para ir para o interior do Brasil, para ir ocupar os espaços que existem vazios. Porque no caso de professores, não adianta trazer um professor de fora. Não adianta trazer um professor de Cuba para dar aula aqui no Brasil, não vai resolver nada, não vai adiantar nada. Aí fica aquela questão, né? Puxa, mas por que não tem professor? Você já viu quanto ganha um professor? Você já viu a dor de cabeça que um professor tem com os seus alunos, com a elaboração de provas, com a elaboração das aulas? E quanto é que ele ganha no final do mês? E eu estou falando em rede pública mesmo, porque esse benefício maior é para professores que forem para a rede pública. Vocês já viram qual é o salário de um professor de rede pública? Não passa de R$3.000 por mês. A não ser professores de faculdades que sejam doutores, titulares de cadeira, esses ganham um salário razoavelmente bom, mas professor da escola fundamental não passa de R$3.000 por mês. Então, sem contar que no meu tempo, quando o professor entrava na sala de aula, a gente ficava em pé para receber o professor. E quando o professor chamava a atenção, a gente abaixava a cabeça em respeito ao professor. Hoje, o professor entra na sala de aula está arriscado tomar uma pedrada na cabeça. Não há mais respeito nenhum. Que vem da família, é de berço. Mas efetivamente não há mais respeito nenhum. O professor é um ser qualquer. E eu, graças a Deus, sempre consegui respeitar muito e respeito até hoje meus grandes mestres. Bom, a empresa Meta finalmente respondeu aos questionamentos do governo brasileiro. Detalhe chegando com o Renato Ribeiro. A empresa Meta, dona de Facebook e Instagram, respondeu na noite desta segunda-feira os questionamentos enviados pela Advocacia Geral da União sobre o fim da checagem de fatos nas plataformas. A notificação extrajudicial foi enviada na última sexta-feira, com prazo de 72 horas para a empresa dar explicações. A resposta agora será analisada pela AGU. E ainda nesta terça-feira, o assunto será discutido numa reunião com representantes dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania e Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E só depois dessa análise que o governo vai se pronunciar sobre os próximos passos e tornar pública a decisão. A mudança na política de moderação de conteúdo anunciada pela Meta retira, por exemplo, restrições em questões de migração, gênero e orientação sexual. E ainda dá mais espaço para conteúdo político e permite alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas em gênero ou orientação sexual. A AGU quer saber as providências adotadas pela empresa em violência de gênero, proteção de crianças e adolescentes, prevenção contra racismo, homofobia, suicídio e discursos de ódio. E ainda se haverá divulgação de relatório de transparência sobre checagem de desinformação realizada por notas da comunidade. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Eu não entendi direito essa resposta da Meta. Porque, tudo bem, a princípio vale só nos Estados Unidos, mas depois vamos expandir para o mundo, porque é um teste nos Estados Unidos de parar essa verificação. Eu não entendi direito. Mas vamos tentar entender como é que funciona a propagação de fake news, onde a Meta ganha dinheiro, inclusive. Que quando eu compartilho uma coisa que eu quero que ganhe adesão, que ganhe visibilidade, visualizações por aí, eu pago. E se eu pago, a Meta está ganhando dinheiro. Então ela é corresponsável pela divulgação de fake news, porque ela está lucrando com isso. Ela vai parar de fiscalizar porque ela vai lucrar com isso, ela vai ganhar dinheiro com isso. Mas vamos lá, o que leva ao que leva uma fake news? Eu vi esse exemplo na TV, eu vou repetir aqui, porque eu achei um exemplo que caiu muito bem quando foi dado. Fui assistir o filme Getúlio. Aí quando eu saí do cinema, eu postei na minha rede social.
Eu fui assistir o filme Getúlio e não gostei muito. Acho que ele foi colocado ali como um herói, como um grande presidente. E, na minha opinião, ele foi um péssimo presidente. Ditadura, impôs ditadura e fez tudo que fez. Pra mim, foi um péssimo presidente da República, ao contrário do que muitos acham que ele foi um grande presidente. Provavelmente, isso é uma opinião que eu tô dando. Eu não tô gerando uma fake news, hein? Eu estou dando uma opinião, que ele foi um péssimo presidente. Isso vai gerar 10 comentários na minha rede social, não mais do que isso. Aí eu ponho um outro post. Fui assistir o filme Getúlio e saí revoltado, e saí do cinema ciente que ele morreu por conta de uma pneumonia. Todo mundo sabe que ele cometeu suicídio, deu um tiro no coração, né? Cometeu suicídio. Mas ele morreu por conta de uma pneumonia. Eu coloco isso na minha rede social. Eu vou ter mais ou menos 50 pessoas comentando, me xingando, falando que eu sou burro, que eu não sei o que é isso, que eu não estudei história, que não sei o que. Vão me xingar bastante, tá? Mas não vai ter. Vou colocar um outro post. Fui ao cinema assistir o filme do Getúlio. E aí descobri que o Lanterninha era estuprador e violentador de crianças e está sendo procurado pela justiça. E estava aliciando uma criança no cinema. Você puxar a ficha do Lanterninha, ele é um cara que é pai de família, não tem nada a ver, ele nunca foi parar na polícia. Mas enfim, coloquei na minha rede social. Essa vai ter 10 milhões, mais ou menos, de pessoas comentando, compartilhando e tudo mais tal. Eu gerei uma fake news, eu causei um problema seríssimo, um transtorno seríssimo para a vida de uma pessoa que é honesta, que é correta, que é trabalhadora. O Meta tá ganhando dinheiro, porque certamente eu vou patrocinar isso daí pra vazar por aí, pra viralizar. O Meta tá ganhando dinheiro. Percebem o prejuízo que traz a Meta não fiscalizar mais? Ah, mas as comunidades é que vão gerenciar isso daí. Mas desde quando as comunidades não são políticas e partidárias da fake news? Quem garante? Qual comunidade? Que comunidade que eu vou entrar? Qual delas que não vai gerenciar isso daí? Então eu acho que a Meta vai causar um problema seríssimo, seríssimo, e logo logo vocês vão ter alguém tipo Xandão proibindo a Meta no Brasil, até dar algum tipo de explicação mais viável. Sidônio Palmeira toma posse como ministro da Secretaria da Comunicação. Traz a informação Renato Ribeiro. O publicitário Sidônio Palmeira tomou posse nesta terça-feira como novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Palmeira assume com a missão de reformular a comunicação e de melhorar a percepção da população sobre as ações positivas do governo federal. A cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, teve a presença do presidente Lula, além de ministros, parlamentares e autoridades. Sidônio assume o lugar do jornalista e deputado federal Paulo Pimenta, que estava no cargo desde janeiro de 2023. O publicitário baiano atua há décadas em campanhas políticas. Ele trabalhou na campanha vitoriosa de Lula em 2022 e também nas eleições ao governo da Bahia de políticos do PT como Rui Costa e Jacques Wagner. No discurso de posse, Palmeira disse que é preciso tornar mais digital e popular a comunicação do executivo. Temos um presidente que recebeu um país destruído e desmoralizado para governar. Em apenas 2 anos, o seu governo arrumou a casa, mas esse trabalho não está sendo percebido por parte da população. A informação dos serviços não chega na ponta. A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema-direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Para fazer frente a esse movimento macabro, não basta apenas chamar um marqueteiro. Precisamos ampliar a nossa concepção do papel da comunicação nesse novo mundo. A SECOM é responsável por formular e implementar a política de comunicação e divulgação do Executivo Federal. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Claro que foi colocado um marqueteiro, né? Porque o Paulo Pimenta, ele é tudo menos marqueteiro. Então foi colocado um marqueteiro à frente da SECOM. E a primeira coisa que vai ser feita vai ser uma campanha para desmistificar essa fake que foi criada com relação ao Pix. Dirigentes partidários e integrantes da cúpula do Congresso
tentam aproveitar as negociações envolvendo uma reforma ministerial para pressionar a saída de ministros que entraram em conflito com os setores do Legislativo. As pressões visam ampliar o espaço do PP, do Republicanos, do MDB, dentro do governo e envolvem até disputas dentro de um mesmo partido, PSD. Entre os principais auxiliares do presidente Lula estão na mira Alexandre Silveira, das Minas e Energia, Carlos Fávaro, da Agricultura, e Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. As trocas não estão certas e tanto interlocutores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, não esperam uma reforma ministerial ampla para antes de março. Mas o que vai acontecer? Vai. Padilha já faz tempo que está na rampa de lançamento. Entrou em atrito com Arthur Lira o tempo todo. Então faz muito tempo, tanto é que nós tivemos o Rui Costa ganhando espaço, ganhando terreno para ele negociar com o Congresso e não o Alexandre Padilha. Ele entrou em rota de colisão com o Arthur Lira o tempo todo. O Alexandre Silveira, ele conseguiu mudar a diretoria da Petrobras, conseguiu mudar a presidente da Petrobras, conseguiu mexer com um monte de coisa, interferiu em vários campos aí que deixaram o PT revoltadíssimo, né? Então pode ser que esse daí também saia. O Fávaro é uma exigência do Centrão, uma troca do Fávaro por outro nome do Centrão. Só que eu acho o seguinte: trocar o Fávaro, que é um cara que consegue pelo menos, se não trazer o agro pro lado do Lula, manter o agro quietinho, sem fazer nada, aceitando as coisas, porque ele é do agro, eu acho que vai causar um grande problema pro Lula ali na frente, com a relação com esse setor da economia brasileira. A decisão do presidente Lula de vetar trechos do projeto de renegociação das dívidas dos estados frustrou expectativas de governadores e pode dificultar a adesão de parte dos entes mais endividados, segundo interlocutores dessas administrações. O Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul estão entre os que avaliam não aderir ao plano Propag de dívidas dos estados, pois consideram que as regras sancionadas por Lula são prejudiciais no curto prazo. Minas Gerais também pode sair perdendo no começo, mas ainda avalia aderir de olho em benefícios de longo prazo. São Paulo, detentor da maior dívida com a União, paga suas prestações em dia, sem descontos ou alívios temporários, e se beneficiaria da redução dos encargos no futuro da dívida. O prazo para os estados aderirem ao Propag vai até 31 de dezembro deste ano. Uma mudança de termos ocorreria com a derrubada de vetos pelo Congresso Nacional. Mas os estados vão acabar assinando, porque eles estão precisando muito dessa renegociação, desse programa. Para alguns pode ser prejudicial agora, mas ganham no médio e longo prazo. Para outros vai ser bom já a partir de início, além do médio e longo prazo. Então eu acho que eles vão acabar assinando. Claro, reclamar faz parte, né? Em qualquer negociação você sai reclamando, querendo mais sempre. Empresas estatais brasileiras pagaram até 83 milhões e 450 milhões de reais para a realização da cúpula do G20 e do festival com show de artistas que ficou conhecido como Janjapalooza. As informações estão no acordo de cooperação internacional firmado pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, o BNDES e a Petrobras, com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que organizou o G20. Pelo acordo, cada uma dessas 4 estatais se comprometeu a destinar até 18 milhões e 500 mil reais para o evento, totalizando 74 milhões de reais. O BNDES informou que só apoiou o evento e não destinou nenhum recurso para o festival. A Petrobras afirmou não ter custeado o valor cheio, tendo pago 12 milhões e 950 mil reais. A Itaipu Binacional, que não é parte deste acordo, doou mais de 15 milhões de reais, atingindo um total de 83 milhões e 450 mil reais. Ao responder a um requerimento de informações da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e de outros congressistas de oposição, o Ministério da Cultura disse que o valor investido foi de 77 milhões e 300 mil reais. Os recursos teriam origem nas estatais e na Prefeitura do Rio de Janeiro, segundo as informações prestadas pelo Ministério da Cultura. E segundo o governo, não houve apoio de empresas privadas. Gastamos bem no Janjapalooza, hein? É um dinheirinho bom que foi gasto aí, né? Quem foi cantar ali? A galera do bem, né? Do bem que eu digo, galera ligada ao governo, ligada à ideologia e tudo mais, né? Infelizmente a política é assim. Bolsonaro acabou com a Lei Rouanet,
porque disse que só dava dinheiro para pessoal da esquerda. Ele parou de dar dinheiro para cultura. O Lula voltou com a Lei Rouanet, voltou a dar dinheiro para cultura, mas só dá para pessoal da esquerda. É assim que funciona a coisa. Infelizmente, o Brasil está dividido ideologicamente até na cultura. Quem pensa diferente do pessoal da esquerda que está no poder hoje não tem direito a nada. Não tem direito à Lei Rouanet, não tem direito a subsídio de governo, de Petrobras, de BNDES, de Banco do Brasil, de Caixa Econômica Federal, de lugar nenhum. De lugar nenhum. Ela fica mascando, pisando no barro e tudo mais para conseguir alguma coisinha e não consegue. Mas se for da esquerda, opa, tamo aí, companheiro. Estamos aqui, companheiro. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, aumentou o poder do diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, para punir servidores em meio a uma série de novos procedimentos administrativos disciplinares que tramitam no órgão. Portaria publicada no Diário Oficial desta última quarta-feira, semana passada, autoriza o chefe da ABIN a suspender qualquer servidor por até 90 dias após a conclusão do procedimento disciplinar. Anteriormente, o diretor só poderia aplicar a punição por até 30 dias em casos de período superior a um mês, havia necessidade do aval do ministro. Com prestígio junto à Casa Civil, Corrêa decidiu também em portaria, uma portaria interna, ampliar os poderes do corregedor da ABIN, que vai agora poder suspender qualquer servidor por até 30 dias. Rui Costa e ABIN não se manifestaram, foram procurados pela Folha de São Paulo, que trouxe essa matéria. E parece um pouco temerário isso daí, né? O Lula gosta muito de falar, quando ele aborda a questão do 8 de janeiro, aborda a questão daqueles que estão presos pela polícia, foram presos pela Polícia Federal e tudo mais, que todos deverão pagar severamente pelo que fizeram, pelo atentado contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, tentativa de golpe de Estado, porém que tenham o legítimo direito de defesa, que esgotem as possibilidades. A ABIN está decidindo punir por 90 dias, assim, sumariamente. O servidor não vai ter condição de provar nada, de se defender de jeito nenhum sem ser punido pela ABIN por uma coisa que o órgão decidiu fazer, que o órgão decidiu, uma decisão que o órgão resolveu tomar. A nova versão da PEC da Segurança Pública, que será apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski hoje, deve reforçar a garantia de que estados não perderão autonomia no combate ao crime e incorporar algumas sugestões dos governadores. O texto recebeu uma série de propostas durante uma rodada de diálogo com entes estaduais, municipais e setoriais e após ajustes do Ministério da Justiça deve ser enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias. Em meio à resistência de alguns governadores que diziam temer a invasão da competência das polícias civil e estadual, o Ministério fez ajustes para deixar claro que isso não vai ocorrer. E essa tem sido a principal preocupação da pasta desde que a minuta do projeto começou a ser elaborada pela atual gestão. As sugestões de ordem infraconstitucional, isto é, que pode ser resolvido por meio de projetos de lei ou decretos, por exemplo, ficaram de fora. A ideia é que regulamentações sejam ajustadas no futuro de forma pontual. E entre as mudanças substanciais sugeridas pelos governadores estão a de priorizar a atuação conjunta e coordenada das polícias estaduais no enfrentamento a milícias em detrimento da ideia de Lewandowski de fortalecer a atuação da Polícia Federal. O plano do Ministério da Justiça também passa por turbinar as competências da Polícia Rodoviária Federal, tornando-a uma corporação de caráter mais ostensivo, tal como as polícias militares, mas sem diminuir o poder estadual de policiamento, que é motivo de desentendimento com os chefes estaduais. O problema é que existe a Polícia Rodoviária Estadual também, que é ligada à Polícia Militar dos estados, e a Polícia Rodoviária Federal, que é ligada à Polícia Federal, ao governo federal, naturalmente, né? Viraria uma confusão aí. Mas que eu acho que os governadores devem sentar com o ministro da Justiça e encontrar a melhor maneira. E aí, nesse caso, diferente de outras situações, neste caso específico, eu entendo que não tem que haver governo e oposição, não tem que haver esquerda e direita, não tem que haver ideologia dando regras, ditando normas, muito menos religião. Nesse caso, governadores e ministros da Justiça devem sentar
e ver o que é melhor para os estados, sem essa ciumeira, esse dodóizinho, porque eu vou perder a autonomia da minha polícia, porque minha polícia militar, a minha polícia civil, eles vão estar subordinados à Polícia Federal, que vai mandar aqui, o governo federal vai mandar aqui. Não é por aí a coisa. É uma ação conjunta, uma ação coordenada, mas que fique com o comando do governador do estado. O governador vai ter o comando da coisa, mas que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal possam participar ativamente porque está especificado também. No Polícia Federal não vem para São Paulo combater bandido, combater o cara que deu um tiro na cabeça de alguém, que assaltou, do PCC, que roubou, não. É para investigar milícias, o crime organizado, aí sim, eu acho que é importante. E eu tenho uma confiança extrema na Polícia Federal. Eu acho que seria um passo muito importante que ela passasse a atuar um pouco mais de vigor, um pouco mais de poder dentro dos estados. Enquanto os eventos climáticos estão cada vez mais intensos e recorrentes no Brasil, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, conta com apenas metade do quadro previsto para sua atuação plena de monitoramento de tempestades, enchentes e secas. O órgão produz dados gerais sobre o tema, além de publicar boletins de risco, previsões e emitir alertas às defesas civis. Mas, depois de uma década de pleitear 180 servidores, o CEMADEM tem apenas 96. E não precisa tanto, né? Porque o máximo que pode acontecer, se a gente não tiver uma previsão legal, é uma catástrofe no Rio Grande do Sul ou algum outro estado do país. 200 mortos, 300 mortos. Não mais do que isso. Pessoas perdendo casa, perdendo tudo. Não mais do que isso. Não precisa ter gente do CEMADEM, não. Isso mesmo, companheiro Lula. Tira o pessoal do CEMADEM, não põe o pessoal aí, não. Você está ouvindo Jornal das 8. Paulo, que horas são agora? 8 horas 34 minutos e meio. Repita. 8h34 e meio. Fortes ventos nos altos níveis da atmosfera vão dificultar a passagem de frentes frias para o norte da Argentina e para o Uruguai nos próximos dias. A ausência de frentes frias significa que o ar frio de origem polar não vai conseguir chegar a essas regiões e uma bolha de ar muito quente se estabelece nos próximos dias. Além do norte da Argentina e do Uruguai, a tendência de calor muito intenso também sobre o Paraguai, parte do sul do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Embora a abrangência da área de calor intenso não seja grande sobre o Brasil, esse período muito quente nessa região da América do Sul pode ser chamado de onda de calor. Temperaturas acima dos 40 graus devem ocorrer nos próximos dias nessas regiões. No Brasil, o calor acima dos 40 graus poderá ser observado nas áreas a oeste do Rio Grande do Sul, regiões próximas da fronteira com a Argentina e também no oeste e sul do Mato Grosso do Sul, regiões próximas da fronteira com o Paraguai. Mas a maior parte do Rio Grande do Sul, áreas a oeste de Santa Catarina, do Paraná, do extremo oeste de São Paulo e o centro-sul do Mato Grosso do Sul também vão sentir um calor intenso nos próximos dias, com temperaturas de até 38 graus. Até hoje, a maior temperatura em 2025 no Brasil, registrada pelo INPE, foi de 41,8 graus centígrados no dia 10 de janeiro. E essa onda de calor deve persistir até o dia 18, no dia 19 já indicativo da entrada de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, interrompendo o período de calor intenso. Portanto, amigos, se prepare para o baita calor, novamente uma onda de calor nesses próximos 4 ou 5 dias. Você está ouvindo o Jornal das 8, com Paulo Pontes. Nós estamos vivendo essa quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, verão brasileiro. Obrigado a vocês conectados comigo pela Rádio São Paulo, pela frequência máxima de São Paulo, pela Rádio Vira Maré FM de Remanso na Bahia. Obrigado também vocês conectados com imagem comigo pela AltV e todas as nossas redes sociais. Paulo, que horas são agora? 8 horas 37 minutos. Repita. 8h37. Economia. Produção industrial tem alta de 3,2% entre janeiro e novembro de 2024. Detalhes com a Priscila Terezo. A produção industrial no Brasil caiu 0,6% em novembro de 2024, na comparação com o mês anterior. No acumulado entre janeiro e novembro do ano passado, foi registrada a alta de 3,2%. Com esse resultado, a indústria nacional está 1,8% acima do nível pré-pandemia.
Isso é o que revelou a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. 9 dos 15 estados pesquisados na passagem de outubro para novembro de 2024 apresentaram taxas negativas, com destaque para Espírito Santo e São Paulo, com os maiores recuos. Já o Pará, o Amazonas e Pernambuco apontaram os avanços mais intensos. Segundo o gerente da pesquisa, Bernardo Almeida, o resultado de novembro foi influenciado pela aceleração da inflação, afetando oferta e demanda, e a alta da taxa de juros, reduzindo o investimento por parte do produtor. Na comparação com novembro de 2023, a indústria mostrou expansão de 1,7% em novembro de 2024, com 10 dos 18 locais pesquisados apontando resultados positivos. Vale ressaltar que novembro do ano passado teve um dia útil a menos que o mesmo mês de 2023. A Pesquisa Industrial Mensal Regional produz, desde a década de 1970, indicadores de curto prazo relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativas e de transformação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Vamos seguindo com o noticiário da economia. Economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os governadores de oposição deveriam ligar para o presidente Lula e agradecer pela lei que cria novas regras para a renegociação das dívidas estaduais sancionada nesta terça-feira. Haddad falou com jornalistas ao sair do Ministério da Fazenda para a cerimônia de posse do novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira. O projeto sancionado pelo presidente Lula permite, entre outras coisas, federalizar empresas estatais para abater parte do saldo devedor. Esse é um dos pilares da proposta patrocinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defende a federalização da CEMIG e outras estatais de Minas Gerais. Haddad, não espere isso não, que os governadores não vão agradecer de joelhos coisa nenhuma, até porque tem muito governador que tá de nariz torcido aí, diz que não vai assinar o acordo não. Haddad, desce da escada que o buraco é mais embaixo, tá bom? A Receita Federal está dizendo que a fiscalização do Pix, ela reduz o risco da malha fina a trabalhadores. Tatiana Alves. O reforço na fiscalização das transferências de valores pelo Pix deve reduzir a chance do trabalhador cair na malha fina. A afirmação é do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em entrevista nesta segunda-feira ao programa A Voz do Brasil, aqui da EBC. Barreirinhas desmentiu a onda de fake news sobre a taxação das transferências eletrônicas. O secretário da Receita Federal reiterou que o trabalhador autônomo não é o foco do monitoramento. Segundo ele, a modernização na fiscalização das transações financeiras, incluindo as fintechs, bancos digitais e as empresas de carteiras virtuais na prestação de informações, a declaração pré-preenchida do imposto de renda será mais confiável, com dados mais precisos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Impressionante como o governo está tendo que se explicar toda hora com todos os setores, né, do governo, agora o Sidônio também, com relação a essa fake news que foi plantada em cima do Pix, a Receita a cobrar imposto do Pix, né? Que é impressionante, como, que transtorno que uma fake news traz, hein? A Febraban divulgou um comunicado nessa terça-feira em que alerta sobre as mentiras envolvendo o Pix. A entidade explica que não haverá qualquer taxação ou cobrança de imposto sobre o Pix, que continua gratuito, e que nada muda para quem usa o Pix para movimentar o dinheiro. Há muitas mentiras circulando nas redes sociais sobre uma suposta taxação do Pix. Isso começou depois que a Receita apurou a fiscalização sobre as movimentações financeiras e deu um aperto em relação a isso daí, né, com o objetivo de coibir fraude e sonegação fiscal. De novo, gente, não vai mudar nada no Pix. Ninguém vai pagar imposto por causa do Pix. Não há taxação do banco, não há tarifa bancária, não há nada. Não há nada. O Pix continua do mesmo jeito. Só que o governo vai saber o que você movimenta no Pix, só isso. Vai saber para quem está mandando, quando você está mandando, se você não está mentindo, por exemplo, que você ganha. Você vai falar que ganha 2 no imposto de renda e ganha 200. Então é isso que o governo vai ver. Basicamente é isso.
E outra coisa, hoje não dá mais pra fraudar o fisco, né? Foi o tempo que você conseguia pegar CNPJ de hospital, qualquer coisa nesse sentido, e jogar lá como despesa médica sem comprovar nada. Você ficava naquele risco de, se a Receita me sortear, eu cair lá na malha fina, eu vou lá, retifico e tudo mais. Hoje não tem jeito. Hoje você botou um centavo errado lá, os dados cruzados já te botam na malha fina na hora. Não tem mais como fraudar. Tem gente que consegue, claro. Se tem gente que hacker consegue invadir o computador da NASA, por que alguém não vai conseguir fraudar o sistema da Receita? Mas que tá difícil, tá. INSS divulga a tabela com reajuste das aposentadorias. Chega o detalhe com José Carlos Andrade. Saiu a tabela de reajuste dos benefícios do INSS. Os aposentados e pensionistas terão um aumento de 4,77%. Com a correção, o teto dos benefícios sobe para R$ 8.157 em 2025, contra R$ 7.786 em 2024. O reajuste de 4,77% será pago integralmente aos segurados que já recebiam as aposentadorias e pensões do INSS acima de um salário mínimo em 1º de fevereiro de 2024. Quem começou a receber o pagamento após essa data terá aumento proporcional ao número de meses em que o benefício foi pago. Os valores corrigidos pelo salário mínimo serão depositados a partir do dia 27 deste mês para quem recebe o piso. Os pagamentos de benefícios acima do salário mínimo começam a ser feitos a partir de 3 de fevereiro. Com edição de Leila Santos, da Rádio Nacional José Carlos Andrade. Aposto que ninguém recebe o teto, que vai agora para 8.200 não sei quanto, ninguém recebe. Eu, durante minha contagem de tempo, eu nunca, em nenhum momento, porque conta o período que conta o tempo, né? Eu nunca recebi menos do que o teto. Nunca. Eu sempre ganhei mais do que o teto da aposentadoria. E eu não consigo receber o teto. Eles acharam um jeito lá de mostrar pra mim que eu não tinha direito a receber o teto. É louco um negócio desses, né? Agora, os juízes, estes do judiciário, esses não recebem o teto, eles recebem o céu, não é o teto, não. Centenas de pessoas em navios de cruzeiro foram acometidas por doenças gastrointestinais em 5 surtos separados em dezembro do ano passado, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Em todos os casos combinados, 781 passageiros e 109 integrantes de tripulação adoeceram até o dia 30 de dezembro do ano passado, com sintomas incluindo diarreia e vômito. Norovírus, que é um vírus altamente contagioso que causa doenças estomacais, é o responsável por 3 desses surtos. A causa dos 2 mais recentes ainda é desconhecido, segundo a CDC. Esse norovírus é aquele que pegou o pessoal, muita gente, não é o pessoal, digo pessoal, mas é muita gente no litoral de São Paulo nesse fim de ano, começando pelo Guarujá, se expandindo para Santos e Praia Grande. Eu mesmo, no meu apartamento, nós estávamos em 4 pessoas, eu, minha esposa, minha enteada e minha cunhada. As 3 pegaram esse norovírus, as 3 tiveram a virose. Eu, graças a Deus, até agora saí ileso disso, né? Gente jovem é assim, né? Forte! Vamos aos números do mercado financeiro de ontem. Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,25%, 119.298 pontos. As moedas caíram um pouquinho, só mais caíram. O dólar comercial 0,65%, chegou a R$ 6,04. O turismo caiu 0,61%, veio para 6,29. E o euro subiu 0,04%, mas esteve próximo da estabilidade, R$ 6,22. Dr. Walter Roberto Augusto mandou para mim os números da economia hoje no mundo. Daqui a pouco, Dow Jones deve abrir em alta de 0,07%, Nasdaq Futuro aponta 0,13% de alta. No mercado asiático, já fecharam as bolsas da China com alta de 0,43%, Japão queda de 0,08%, Hong Kong alta de 0,34%, Coreia do Sul queda de 0,02%. Fico cada vez mais impressionado com a Coreia do Sul. O mundo acabando, ex-presidente sendo preso, empichado e tudo mais e tal. E a bolsa vai ali, vai caminhando sem traumas, né? Uma economia forte e consolidada.
Bem, na Europa, Reino Unido alta de 0,73%, Alemanha alta de 0,10%, queda na França 0,11%, alta na Itália 0,24% e o petróleo tipo Brent está com alta de 0,48 centavos, cotado nesse momento a $80,30 o barril. Você está ouvindo Jornal das 8. Paulo, que horas são agora? Agora são 8 horas e 48 minutos. Repita. 8h48. Internacional. Presidente deposto da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi preso na manhã dessa quarta-feira, lá, noite de terça-feira em Brasília, pela imposição da lei marcial em dezembro. O anúncio foi feito pela equipe conjunta que o investiga por suposta insurreição. A prisão ocorreu horas depois que centenas de investigadores e policiais da agência chegaram ao seu complexo presidencial para prendê-lo. Em uma mensagem de vídeo gravada antes de ser escoltado para a sede de uma agência anticorrupção, Yoon lamentou que o Estado de Direito tenha entrado em colapso total neste país, aspas, mas disse que estava cumprindo o mandato de prisão para evitar confrontos entre autoridades policiais e o Serviço de Segurança Presidencial. Durante interrogatório após a detenção, Yoon se recusou a responder às perguntas dos investigadores. Ele, que foi afastado em um processo de impeachment e acusado de insurreição por seu esforço de curta duração para impor a lei marcial em dezembro, torna-se assim o primeiro presidente ainda no cargo a ser preso na história da Coreia do Sul. Porém, com toda a crise, com toda a ebulição, com pessoas na rua, com manifestação, grupo que defende, grupo que ataca, grupo que quer isso, grupo que quer aquilo, a economia do país, consolidada, solidificada, continua com tranquilidade, tocando em frente. A princesa Kate Middleton do Reino Unido anunciou nesta terça-feira que o câncer que está em processo de remissão. O anúncio foi feito cerca de 10 meses após a princesa de Gales, de 43 anos, anunciar que havia sido diagnosticada com um tipo de câncer e que se afastaria dos compromissos públicos para iniciar o tratamento. Aí ela postou nas redes sociais dela o seguinte, vou botar aspas: é um alívio estar em remissão agora e continuo focada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar ao novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente. Em setembro, a Kate já havia anunciado o fim de sua quimioterapia, mas disse que o caminho para a cura e para a total recuperação é muito longo. E a remissão acontece quando nenhum exame detecta mais o câncer. Isso pode significar que ele foi curado, mas também pode indicar que o tumor diminuiu tanto que os exames não conseguem vê-lo mesmo que ainda exista. Quem tem câncer tem que estar atento o tempo todo. Tem que estar esperto o tempo todo. Vocês que me acompanham sempre, eu sempre digo o seguinte: eu acho uma babaquice a tal família real britânica. O respeito à cultura inglesa de ficar babando o ovo lá pro rei Charles quando ele passa com a caravana, era pra rainha Elizabeth, com o rei Charles e tal. Então acho tudo uma coisa assim coisa de filme, boa pra filme, não pra vida real. Mas eu gosto da Kate Middleton, me parece uma pessoa muito cabeça, muito consciente. Eu gosto dela, eu torci muito pra, como eu torço, né? Quem tá com câncer, quem tá com não sei o que, eu sempre faço minhas vibrações, sempre buscando apoio a essas pessoas para que curem logo o câncer que as incomoda. Hamas aceita termos de Israel para cessar fogo em Gaza. Importante informação de Gabriel Correia. Hamas aceitou os termos do acordo com Israel para um cessar-fogo na faixa de Gaza. As lideranças do Hamas informaram nesta terça-feira que consultaram líderes palestinos sobre os progressos das negociações que ocorrem em Doha, capital do Catar. Segundo o comunicado oficial, o Hamas iniciou a preparação para a troca de prisioneiros, ainda sem data para acontecer. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente eleito Donald Trump enviaram representantes para acompanhar as negociações. Biden conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre o acordo para libertar os reféns. O primeiro-ministro do Catar também falou com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sobre novos envios de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. De acordo com a imprensa em Israel, o acordo ainda está nas etapas finais e propõe a diminuição das tensões também na Cisjordânia, Líbano, Síria, Iêmen e
e Iraque. O acordo ocorreria em 3 etapas. A primeira prevê a liberação de 33 prisioneiros israelenses. Em troca, Israel libertaria 50 prisioneiros palestinos para cada soldado mulher liberada. 16 dias depois, começaria a libertação de todos os reféns israelenses vivos e a retirada das tropas de Israel da faixa de Gaza. Na última fase, o Hamas entregaria os corpos dos reféns mortos em troca de um plano de reconstrução da faixa de Gaza. A imprensa de Israel estima que permanecem um total de 60 reféns vivos no território, além de 34 mortos confirmados. Com a notícia de um possível acordo, famílias israelenses se reuniram nesta terça do lado de fora do parlamento em Jerusalém e formaram uma corrente com cartazes dos parentes que podem ser libertados pelo Hamas. O Ministério da Saúde em Israel informou estar preparado para o retorno, levando em conta as condições de quem está há mais de um ano em cativeiro. E mesmo com a proximidade do cessar-fogo, os ataques israelenses à faixa de Gaza aumentaram e mataram mais de 60 palestinos nas últimas 24 horas, noticiou a agência Al Jazeera. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, são mais de 46 mil mortos em 15 meses de conflito. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Bem, a informação que eu tenho, que eu estava dando uma checada agora, porque durante o jornal, estou fazendo jornal, mas estou checando algumas coisas, eu vou bem recebendo informação de algumas coisas. Nas próximas horas, ou até talvez na próxima hora, nos próximos minutos, o acordo será assinado. Não deve passar de hoje a assinatura desse acordo. Isso é uma grande notícia, a melhor notícia do ano. Talvez não haja uma notícia melhor do que essa neste ano de 2025. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retirou Cuba da lista dos países que patrocinam o terrorismo. A medida foi anunciada nesta terça-feira, a menos de uma semana do fim do mandato do democrata. A Casa Branca afirmou que espera que Cuba liberte vários presos políticos conforme negociações feitas com a ajuda da Igreja Católica. Logo em seguida, o governo cubano anunciou que iria libertar 553 prisioneiros. O governo norte-americano garantiu que a medida foi discutida com a equipe do presidente eleito Donald Trump. Ainda assim, segundo a Associated Press, Trump deve reverter a decisão já na próxima semana. Discutiu com a equipe, autorizou, aí o Biden decreta, faz isso daí. Cuba libera os prisioneiros, aí o Trump vai lá e muda tudo, aí não pode, aí é traição, né? A política tem tudo, tem isso toda hora, mas é traição, né? O tsunami prometido pela volta de Donald Trump à Casa Branca em 2025 incomoda mais os aliados dos Estados Unidos do que seus rivais geopolíticos e países de posição ambígua. De acordo com pesquisa global do Conselho Europeu de Relações Exteriores, Think Tank, com escritórios em 7 nações do continente e em Washington. O otimismo com Trump é maior na Índia, onde 85% dos entrevistados veem a volta do republicano como boa para os americanos e 84% como boa para a Índia. O país é seguido por Arábia Saudita, 69% boa para os americanos, 61% boa para a Arábia. Rússia também, 59% boa para os americanos, 49% boa para os russos. Essa pesquisa foi conduzida em novembro do ano passado e ouviu um total de 28.549 pessoas. Em países fora da Europa, os questionários foram conduzidos pela Gallup ou então seus parceiros. No caso brasileiro, o responsável foi a empresa Market Analysis, com 1.000 pessoas entrevistadas e a amostra representativa do país, segundo diz o órgão maior da pesquisa. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu nesta terça-feira um alerta para Los Angeles, na Califórnia, devido a ventos fortes com rajadas de até 113 km por hora e as condições de ar seco que podem facilitar o crescimento explosivo de incêndios. Considerados os mais destrutivos da história da Califórnia, esses incêndios já deixaram 24 pessoas mortas, outras 23 continuam desaparecidas, mais de 100 mil moradores foram deslocados e bairros inteiros destruídos. Um aviso de alerta vermelho extremo entrou em vigor às 4 horas do horário local, 9 horas de Brasília, de ontem, e vai durar até meio-dia de hoje, lá 17 de hoje, em Brasília, de acordo com o jornal Los Angeles Times. Infelizmente, a situação continua ruim demais em Los Angeles. Você está ouvindo Jornal das 8. Polícia.
Investigação da Polícia Civil e do Ministério Público identificaram que médicos e dentistas faziam procedimentos cirúrgicos e estéticos em membros do PCC, presos em unidades de segurança máxima em São Paulo. Presidiários como o Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, morto em fevereiro de 2018. Paulo César Souza Nascimento Júnior, o Paulinho Neblina e Marcos Williams Camacho, o Marcola, estão entre os membros do PCC que tiveram atendimento ao plano de saúde VIP, como foi chamado informalmente o esquema. Marcola, segundo a investigação, recebeu a aplicação de Botox. Ainda segundo o promotor, havia solicitações para que os presos recebessem procedimentos dentários e junto eram feitos clareamento dos dentes. Espera um pouquinho só. Atendimento dentário de urgência, tal, tem carnal, essas coisas tudo aí, até arrepio. Tem que fazer, mas pô, Botox, hein, Marcola? Também tô te estranhando, hein? Você está ouvindo Jornal das 8. Uma vergonha, né? Cidades. 2 pessoas morreram devido às fortes chuvas que ocorreram entre a noite de segunda e a manhã dessa terça-feira em Picos, a 311 quilômetros ao sul de Teresina, no Piauí. As vítimas foram o gerente de banco José Marcondes de Barros e um motociclista chamado Francisco Vicente da Rocha. Pelo menos 500 famílias foram atingidas pelo fenômeno. Já que eu falei motociclista, eu vou dar uma passada rápida aqui. Eu não trouxe o tema para o Jornal das 8, mas entra uma polêmica hoje em São Paulo, que passa a valer o trabalho dos mototáxis. E o prefeito Ricardo Nunes quer proibir, mas não pode proibir porque faz parte da CLT, é um trabalho, né? Eu vou te botar o óculos. O Dr. Walter Roberto Augusto deixou um comentário aqui no YouTube dizendo o seguinte: no caso das motocicletas, o governo está totalmente equivocado. Proibir no direito de trabalho é justo, de trabalho não é justo. Alegar que vai haver uma carnificina não é justo. A injustiça ocorreu quando o Código de Trânsito Brasileiro foi sancionado. Então, ele já está dando uma posição aqui que legalmente não é justo proibir o trabalho. Esportes. Grande João Fonseca com uma atuação sólida demais e arrasadora. Ele derrubou o número 9 do mundo, o russo Andrei Rublev, nessa terça-feira, em sua estreia numa chave principal de Grand Slam. A jovem promessa do Brasil avançou a segunda rodada do Australia Open com uma vitória de 7-6 com 7-1 no tie-break, 6-3 e 7-6 com 7-5 no tie-break. Parabéns, grande João Fonseca! Nós vamos chegando ao final do Jornal das 8, agradecendo a todos vocês que estiveram comigo pela Rádio São Paulo, pela Frequência Máxima de São Paulo, pela Rádio Viramar FM de Remanso na Bahia e também pela AltV e nossas redes sociais todas com imagem. Volto amanhã. Fiquem com Deus, paz e luz. Tchau, fui! Termina aqui o Jornal das 8. Bom dia.